Boa tarde, terceiro ano, como vamos? Vamos então para a terceira parte, da terceira e última parte da nossa videoaula, das nossas videoaulas sobre figuras de linguagem, tá certo? Depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá bom? Mas aqui a gente encerra, né, com essa terceira aula, as principais, as que costumam cair, né, no vestibular e no Enem, tá certo? Tá bom? Tem mais algumas para falar, então vou tentar ser o mais rápido possível para a aula não ficar longa demais e eles não ficarem entediados. Apesar de que eu espero que eles estejam com saudade de mim e que não fiquem entediados. Ora bolas! Então vamos lá, queridos. Vamos começar com elipse e zeugma. Vamos lá. Elipse ocorre, você conhece, sujeito elíptico, certo? O que é o sujeito elíptico? É o sujeito oculto. Então a elipse ocorre quando eu faço o quê? Escondo, tiro, né, um termo da oração sem o prejuízo da compreensão daquele enunciado. Por exemplo, se eu digo, acordei cedo hoje, eu não preciso colocar o eu, o sujeito eu, para entender que o sujeito é eu. Por quê? Porque o verbo acordar, conjugado na primeira pessoa do singular, já indica esse sujeito, certo? Então, isso é uma elipse. Eu retiro, eu escondo, eu não coloco o termo, mas isso não prejudica a compreensão do enunciado. Tá bom? Acordei cedo hoje, então é uma elipse. O zeugma, gente, por sua vez, é um tipo de elipse. A diferença que existe é que no zeugma você vai ocultar um termo que já apareceu anteriormente na frase anterior, no período anterior, certo? E que, para não repetir esse termo, eu o oculto, certo? Se eu digo, fulano gosta de pequi, eu não. Para não repetir o verbo gostar, eu faço esse tipo de ocultação, certo? Que a gente chama de zeugma. Então, a elipse ocorre quando eu oculto um termo sem prejuízo do sentido. O zeugma acontece quando eu oculto um termo para que ele não se repita, já que ele apareceu anteriormente na frase, na oração anterior. Tudo bem? Tranquilo? Facinho isso aí, né? Beleza. Agora, gente, nós vamos para a silepse. A silepse, você tem que entender a silepse como o seguinte. A silepse, ela muitas vezes, inclusive, ela é vista como um erro gramatical. Por quê? Porque ela não atende à norma gramatical. A silepse é uma concordância ideológica. Einhau! O que é isso? Eu concordo com a ideia, mesmo que isso transgrida alguma norma sintática. Como assim, Raul? Primeiramente, três tipos de silepse você tem. Você tem a silepse de número, você tem a silepse de pessoa e você tem a silepse de gênero. Quando tem a silepse de número, você tem a questão do singular e plural. Quando você tem a silepse de gênero, masculino e feminino. E quando você tem a silepse de pessoa, primeira, terceira pessoa principalmente. Então vamos pensar aqui. Se eu digo, nossa, aquele casal é tão bonito, ponto. Eles são muito sofisticados, ponto. Peraí, eles? Mas não era o casal? Não deveria ter continuado no singular? Mas aí você está concordando com a ideia. Que ideia? A de que o casal é formado por duas pessoas. Essa ideia de que o casal é formado por duas pessoas faz você colocar o segundo sujeito como eles, em vez de colocar ele. Isso é uma silepse de número, em que você troca o singular, o casal, pela ideia de que se trata de duas pessoas e coloca eles. Compreendido? Silepse de número, singular e plural. Silepse de gênero. Se eu digo, nossa, São Paulo é tão bonita. Eita, peraí. São Paulo é um termo, é um elemento, é uma expressão masculina.
e eu digo, São Paulo é tão bonita, há uma discordância no que se refere ao gênero da expressão que foi utilizada. Porém, eu estou concordando novamente com o quê? Com a ideia. São Paulo é uma cidade. Então, quando eu digo São Paulo é tão bonita, eu estou concordando com a ideia de que São Paulo é uma cidade. A cidade de São Paulo é bonita. Certo? Só que eu não escrevi a cidade de São Paulo, eu escrevi São Paulo. Então, isso ficou supostamente errado. Mas é uma concordância o quê? Ideológica. Uma concordância ideológica que a gente chama aqui, nesse caso, de silepse de gênero. Eu troco o masculino pelo feminino, porque a ideia de cidade é feminina. Tudo bem? E a outra que é a silepse de número. A silepse de número, mentira, desculpa, a silepse de pessoa, que é quando eu deveria utilizar uma pessoa e utilizo outra. Por exemplo, tem uma musiquinha de um pessoal que já foi legal, mas ultimamente tem dado sorrata, numa banda que se chama O Traje a Rigor, que se chama Inútil. E o exemplo clássico de silepse de pessoa acontece aí, quando ele diz: inútil, a gente somos inútil. Olha só, a gente é terceira pessoa, somos é primeira pessoa do plural. Então, eu mudei as pessoas, certo? Eu mudei as pessoas. Por quê? A gente é inútil. Só que a ideia de gente dá uma ideia de plural. Então, estou concordando com a ideia de plural, não com a palavra. A palavra gente é o quê? Singular. Mas a ideia de gente é plural. Então, eu faço essa concordância ideológica com, né, o número plural, mas aqui entra o seguinte, não é só uma questão de singular e plural, mas de pessoa. A gente é terceira pessoa. Somos é primeira pessoa. Então, além de ter uma ideia de plural, tem uma ideia de que essa gente inclui eu também. Inclui eu também, inclui você que está falando comigo, você que está, né, meu interlocutor, inclui todos nós. Esse agente está também no significado de nós. Não é só uma questão, então, de quê? Singular e plural. É uma questão de pessoa. Eu deixo a terceira pessoa de lado e abarco a primeira pessoa para incluir, inclusive, o enunciador na característica de ser o quê? Inútil. Terceira pessoa, a gente, somos primeira pessoa do plural. Tudo bem? Certo? Então, silepse. A próxima, gente. A próxima é a gradação. A gradação, meninos, você precisa entender o seguinte. A gradação é uma espécie de enumeração que gera algum nível de intensificação de algo. Seja uma intensificação crescente, seja uma intensificação decrescente. Como assim, Raul? Deixa eu dizer para vocês. Olha só. Amanhã, amena. À tarde, quente. À noite, fervilhante. Uhul! Saudades, noite. Olha só como essa gradação, inclusive temporal, né? Amanhã, à tarde, à noite. Essa gradação ela vai se intensificando de forma crescente com esses atributos de temperatura, né? Amanhã amena, à tarde quente, à noite fervilhante, certo? Isso é a gradação. Mas eu disse para você que ela pode acontecer também do lado oposto, ela ser de uma intensidade decrescente. Se eu digo o todo, o algo, a migalha, o nada. Ai, Raul, que triste isso, né? A pessoa, ela quer tudo, ela tinha tudo e de repente ela foi perdendo, né? Aos poucos. Antes era o todo, agora, né? De repente foi o algo, depois era só a migalha e de repente não sobrou nada. Então essa sequência lógica que vai trazendo essa intensificação, seja crescente, como no caso da manhã, tarde e noite, ou decrescente, como todo que vira nada, isso a gente chama de
Gradação. E tem um belo efeito poético. Concorda? Tá certo? Gradação. Tá. A próxima, essa é muito fácil, é só para a gente registrar mesmo. A onomatopeia. Né? A onomatopeia é a reprodução de sons ou ruídos, né, no lugar de palavras. Quando você fala do tic-tac do relógio, né, do zum-zum da abelha, tudo isso vai chamar de onomatopeia. Tá certo? Bom, na sequência, a paronomásia. Você se lembra daquela aula em que a gente estava falando sobre ambiguidade, sobre trocadilho, e eu usei um trecho da música da Pablo Vittar, né, na qual ele fala, né, ela fala, eu sento, tu sente, lembra isso? Né? A gente estava falando desse joguinho de palavras, certo? Mas que não era homonímia, não era nada disso. Aqui nós tínhamos o quê? Uma paronomásia, palavras parônimas, ou seja, palavras parecidas. Sento e sente. Mesmo que não tenham absolutamente nada a ver em seu significado uma com a outra, mas elas soam parecidas. E eu coloco as duas ali junto para criar um jogo de palavras, né, com a sonoridade. Isso é a paronomásia. Eu sento, tu sente. No caderno de vocês, no módulo de vocês, tem um exemplo que é o seguinte: os magnetes atraem o ferro. Os magnatas, o ouro. Interessante observar, nós temos aqui, além, né, de termos uma paronomásia, nós temos também um zeugma. Olha só, os magnetes atraem o ferro. Chans atraem. Os magnatas, o ouro. Eu escondi o verbo atrair aqui para que ele não se repetisse. Isso é zeugma. Tá certo? Mas é também uma paronomásia. Por quê? Porque as palavras magnete e magnata vão fazer parte desse jogo sonoro que é pretendido aqui pelo autor, que no caso é o Padre Antônio Vieira. Né? Magnetes são imãs, magnatas são pessoas milionárias. Tá certo? Beleza? Magnetes, magnatas. Tudo bem? Isso é o quê? Paronomásia. Então, vamos lá. Qual é a próxima? O eufemismo. Meninos, o eufemismo também é simples, né? Ele é o contrário da hipérbole. Enquanto na hipérbole você tem o exagero expressivo, certo? Com a intenção de dar ênfase a alguma ação ou alguma situação, no eufemismo você tem exatamente o contrário. Você suaviza uma mensagem com a intenção de não ofender ou com a intenção de não causar choque. Tá certo? É quando você diz que alguém passou dessa para melhor, em vez de falar que a pessoa morreu, certo? Você está suavizando aquilo ali, né? Aquela mensagem. Isso é o caso típico do eufemismo, né? Quando eu digo que a pessoa não, é porque... inclusive, algumas vezes o eufemismo ele pode até reverberar alguns preconceitos, certo? Tipo, quando você diz que uma pessoa... não, aquela moça, ela é morena, ela é assim, ela é bem morena. A pessoa, às vezes, é negra, é preta. Mas, às vezes, ali, um certo preconceito pessoal ou um medo de utilizar uma expressão, né, o politicamente correto, faz a pessoa utilizar o eufemismo. Diz que a pessoa é morena, quando ela, na verdade, não é morena, ela é negra. Ela é preta, certo? O eufemismo, então, tem essa característica de tentar suavizar mensagens. Tá certo? Beleza? Tá. Aqui, pra gente, essa aqui talvez você nunca tenha ouvido falar, então eu vou ser bastante cuidadoso com ela. Existe uma figura de linguagem, gente, chamada hipálage. Hipálage, com H. Hipálage. Você procura direitinho a hipálage. A hipálage, ela, às vezes, ela confunde as pessoas um pouco no que se refere a se assemelhar, ou aparentemente se assemelhar à personificação, à prosopopeia. Mas ela não é uma prosopopeia. A prosopopeia, a personificação, você sabe o que é? A atribuição de características humanas a seres não humanos ou características animadas a seres inanimados. Só que, assim, a hipálage dá a impressão de que isso está acontecendo, mas não está. Se eu digo para você, deitou-se na rede sonolenta, é a rede que está sonolenta?
Não, é a pessoa que deitou que está sonolenta. Mas como está ali, né, a palavra sonolenta está próxima ao substantivo rede, parece que você está atribuindo uma característica, né, humana à rede. Mas não. É apenas, você vai entender se é hipálage se houver um outro elemento, né, no caso um sujeito, que teria essa característica de estar sonolento. Porque a rede não fica sonolenta. Quem está sonolento é quem? Quem está deitando nela. Certo? Então, nesse caso, você não tem uma personificação, porque quem está sonolenta, na verdade, não é a rede, é a pessoa que está deitando. Então, atenção, você atribui uma característica a um elemento que está próximo, certo? E muitas vezes pode ser uma característica humana a um elemento que não é humano, mas essa característica aqui está, na verdade, se relacionando com um termo que já apareceu anteriormente na frase. Isso você precisa entender. Cria esse efeito, né, meio expressivo e tudo mais, bacana, cria, mas não é exatamente uma personificação. Então, a gente chama de hipálage. Tá certo? Hipálage. Beleza. Aqui agora, meninos, eu vou falar uma coisinha para você ficar muito esperto. A gente já falou de hipérbato. Lembra do hipérbato? Né? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas do programa, né? Chance. Tá. É uma inversão, não é? Uma inversão sintática com intenção poética. Gente, esses níveis de inversão também vão ser analisados em duas outras figuras de linguagem. A gente vai dizer o seguinte, o hipérbato é a base desse tipo de inversão, tá bom? Se ela for mais leve, se apenas um termozinho inicial fez uma inversão, a gente vai chamar de anástrofe. Como é que chama, Raul? Anástrofe. Quer um exemplo? A música de Frozen. Livre estou, livre estou. Em vez de você dizer estou livre, eu faço essa inversãozinha, livre estou. Não confundiu nada, não teve grandes inversões, como acontece no hipérbato, né? Mas houve uma inversãozinha entre entre a característica de estar livre, né? Estou livre. Não, livre estou. Tá certo? Beleza? Isso a gente chama de anástrofe, essa inversãozinha leve. Tá bom? O hipérbato é quando você tem essas inversões mais complexas, né? Que vão, inclusive, como eu disse em aula anterior, essas inversões elas têm uma intenção muito clara, que é a de dar sofisticação, a de dar eruditismo para a linguagem do texto. Beleza? Só que aí, gente, vem esse diabo dessa síntese. Síntese é uma inversão que ela é tão radical que às vezes você simplesmente não consegue compreender o sentido da frase. E pior é que muitos poetas utilizaram isso, principalmente no barroco, certo? Olha esse exemplo aqui. Um cãozinho tinha o Paulo fofinho e peludinho. Ai, meu Deus! Que, né? Raul, até parece um pouco aquilo que você falou agora lá, qual, gente? A hipálage. Tá, gente. Mas aqui, mais do que uma mera hipálage, uma atribuição de um termo, de uma característica a um termo próximo, quando na verdade diz respeito a outro, na síntese, você tem uma loucura. Tipo assim, muitas vezes você normalmente não consegue entender o que a frase diria na ordem original, né? Um cãozinho tinha o Paulo fofinho e peludinho. Peraí, quem tinha o quem? Não era o Paulo que tinha o cãozinho? Não é o cãozinho que é fofinho e peludinho? Então, essa inversão muito radical, a gente chama de síntese, tá certo? Ao ponto de, às vezes, dificultar a compreensão real da mensagem, do enunciado. Tá certo? Beleza! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês aqui, meninos. Eu acho que agora a gente já está bem, né? Quero sim, finalizar, então, falando sobre ironia. Meninos, a ironia, assim como a metáfora, ela é uma figura, né, absolutamente, uma figura de linguagem absolutamente disseminada, super importante, né, e que ajuda, inclusive, na construção de um discurso mais crítico, tá certo? A gente tem uma coisa chamada ironia e a gente tem uma coisa chamada efeito irônico.
A ironia pura acontece quando você afirma algo querendo dizer o contrário. Essa é a ironia pura. Então, se você acha que uma pessoa é muito feia e você chega e fala para essa pessoa: nossa, você é linda, você é lindo, você está sendo irônico e muito do mal educado, né? Por favor. Mas, ou seja, você tem aqui uma ironia clássica, que é o quê? Você dizer algo querendo dizer o oposto. Só que você tem a questão do efeito irônico, tá certo? Quando eu digo, por exemplo, lembra do paradoxo? O paradoxo eu dei um exemplo que foi assim, ó, verdades mentirosas. Anulou, né? Como é que a verdade pode ser mentirosa? A ideia de ser mentirosa anulou a ideia de verdade. Paradoxo. Agora, olha como isso é interessante. Verdades que parecem mentiras. Isso aqui não é exatamente uma ironia clássica, né? Não estou afirmando o contrário daquilo que eu pretendo dizer. Na verdade, isso é uma comparação. Verdades que parecem mentiras. Mas olha só como isso tem uma intenção irônica, uma intenção de criticar de uma forma até, às vezes, meio sarcástica, meio humorada, algo. Então, a ironia em si, você sabe, é dizer o contrário daquilo que se pretende, ou do que se pensa, certo? Agora, o efeito irônico sempre vai aparecer ali junto com o que a gente chama de sarcasmo, quando você está dizendo algo com aquela intenção, né, às vezes até meio ambígua e tudo mais, né? A ambiguidade é muito cheia de efeito irônico. Eu até dei um exemplo uma vez em sala de aula falando do cara, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que estava cobrando $200 mil por uma palestra para falar de meio ambiente. E aí a legenda da revista na época era "Verde que te quero verde", certo? Olha essa ambiguidade, né? E como ela tem um efeito irônico. Olha como existe um questionamento, uma crítica a esse preço absurdo, né, de uma palestra para falar sobre o meio ambiente, uma coisa que supostamente deveria ser de interesse de todos, tá certo? Então, ironia é uma coisa, efeito irônico é mais amplo, tá certo? A gente vai ver muito mais sobre ironia nos nossos próximos capítulos, tá certo? Na próxima aula, eu vou só finalizar uma coisinha com vocês, porque eu disse para vocês que eu ia fazer a construção das figuras de linguagem a partir de seus exemplos e de seus conceitos, para depois a gente entender em que categoria cada uma delas entra. Então, na nossa próxima aula, desculpa, eu realmente, né, eu já vou fazer um pedacinho sobre essa questão das figuras de construção, figuras de sentido, figuras de palavras, certo? E a gente vai adentrar já o nosso próximo assunto, que eu não vou falar qual que é, para não estragar a surpresa. Se bem que talvez o módulo de vocês estrague a surpresa. Tá bom, meus queridos? Grande beijo, passem bem, cuidem-se, fiquem em casa. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.